Vamos Vamos que que dá. dá. Fala pessoal, boas-vindas ao primeiro episódio do Vamos que dá, terceira temporada. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou Guilherme Atsumi. Vou fazer minha autodescrição rapidinho aqui. Então, eu sou uma pessoa de origem oriental, então eu tenho descendentes japoneses. Cabelo preto, curto, uma barba rala preta também, curta. Tô de camiseta azul escuro, mas aqui com fundo desfocado. No meu fundo tem um quadro. É, E nesse episódio a gente conta com a participação da Leila, que está aqui fazendo a nossa tradução para Libras. Muito bem-vinda, Leila. Muito obrigado aí pela parceria. Muito obrigado por topar. Eu queria dar as boas-vindas para vocês para essa nova temporada, junto aqui com a minha parceira, com a Mari. Fala, Mari. Fala pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Então, sou Mariana Alcântara, estou aqui com o Guilherme e com a Dani nesse primeiro episódio. Estamos super animados para esse papo. A Dani é uma pessoa que super especial que topou logo que que a gente a convidou para estar aqui com a gente, falando um pouquinho da sua experiência, das suas pesquisas, do que ela domina, né, do assunto. Então, eu vou deixar para que a Dani se apresente. Seja bem-vinda, Dani, essa terceira temporada. Boas-vindas também a todos, obrigada pelo convite. Eu aqui, na verdade, estou muito feliz de estar podendo falar um pouco da pesquisa que foi feita em relação ao entendimento desse movimento que acontece, né, que começou a acontecer e acontece ainda, né, da inclusão, da inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou branca, tenho um cabelo no momento liso, a castanho, alourado, uso um óculos marrom, estou com um brinco que é marrom também, uma camisa branca e um lenço marrom, combinando aí com os meus elementos também da mesma cor. Boa, Dani. Mari, faz pra gente a sua autodescrição que você não Isso, fez. eu esqueci a falar isso agora. Vamos lá, eu sou uma mulher branca, estou aqui vestindo um casaco preto, com uma camisa preta também. Estou de óculos de grau, estou com o cabelo preso e estou com fundo desfocado, mas com uma parede branca atrás de mim e uma janela. E para começar, então, Dani, eu queria que você contasse um pouquinho como foi sua relação, né? Como começou essa relação com o tema de inclusão, de diversidade das deficiências, e o que te motivou a olhar para isso, a conhecer um pouco mais sobre a temática. Conta um pouquinho para gente. Então, eu trabalhei durante o meu estágio, quando eu estava para me formar, né, em psicologia. Comecei a estagiar em RH, numa consultoria de recursos humanos, de recrutamento e seleção, mais especificamente. E num dado momento, chega uma vaga, meu chefe me encaminha uma vaga e diz: essa vaga é para uma pessoa com deficiência. E eu olhei para a cara dele e falei: tá, como que eu faço uma seleção para uma pessoa com deficiência? Qual, né, assim, como que eu faço o recrutamento? Como eu faço a atração dessa pessoa? Porque eu não sabia absolutamente nada. E, bom, o processo foi concluído, eu, né, entendi que, na verdade, não existia nada padronizado, nenhum procedimento que fosse adaptado, todo mundo fazia mesmo que de uma forma artesanal, não fazia seguindo nenhum tipo de rigor mais específico ou indicado e adaptado para a pessoa com deficiência, e aquilo me incomodou muito. Na ocasião, eu já queria ingressar numa pós-graduação e uma colega minha disse: bom, faz o mestrado, né? Por que você não tenta, então, um mestrado para estudar até sobre isso mesmo? E assim eu fiz, aí eu comecei a procurar nas universidades. Alguém que pudesse me orientar a respeito desse trabalho. Foi quando eu encontrei o professor Francisco, lá na UERJ, ergonomista,
um psicólogo, né, que se forma, inclusive, numa universidade nos Estados Unidos sobre educação especial, e ele adorou o tema, ele super topou o tema, e a partir daí, então, eu saí da, digamos, né, eu saí da prática e fui para a teoria, e aí sim eu fui entender como que esse processo teria que ser ou não, porque ainda não existia material suficiente de pesquisa, material científico a respeito. E aí foi que eu entendi que a gente era, na ocasião, lá em 2008, bem carente de material a respeito de seleção para pessoas com deficiência. E aí eu desenvolvi minha pesquisa com essa intenção de deixar alguma contribuição, né, nesse sentido para as pessoas. Muito interessante. Deve ter sido realmente uma descoberta, né? Entender como funciona e se deparar com um novo mundo. E aí, Dani, nessa sua pesquisa, como é que foi você começar a pesquisar, né, sobre então diversidade e inclusão para o mercado de trabalho, para se inserir nisso? Quando é que a gente começa a falar desse assunto? Na história, né, historicamente, tem um livro chamado Os Infames da História, que é da. Eu não vou lembrar o nome dela agora, porque a gente fala muito do sobrenome, né? A gente escreve muito sobrenome, mas é Lobo. Ela faz um apanhado histórico muito detalhado, assim, é um livro incrível. Então, a gente consegue entender que a pessoa com deficiência tinha, sim, algumas posições de trabalho, algumas posições específicas de trabalho. Geralmente, posições essas que são, entre aspas, aí, inferiores, né? Eram pessoas que serviam para entreter outras pessoas, ou seja, aproveitava-se de uma deficiência como o nanismo, por exemplo, para que era o chamado anão, para integrar círculos ou para fazer fazer as pessoas rirem. Também aquela pessoa que tinha uma deficiência como o gigantismo, que é o contrário do nanismo, e também era convidada para isso. Então, essas pessoas já desde, né, assim, historicamente falando, já desde muito cedo ocupavam lugares no trabalho, mas sempre de uma forma pejorativa, inferior, né, assim, sem destaque ou, enfim, né, ou algo que não desse para eles um sentido de fato de utilidade, né, de pertencimento na sociedade de uma maneira mais efetiva. Depois disso, um acontecimento, né, que fez com que isso se tornasse um pouco menos assim, foi quando a gente, depois da guerra, né, no pós-guerra, muitos soldados voltam amputados, então com deficiência física, né, e passam. Isso acontece inicialmente nos Estados Unidos. Esse movimento começa nos Estados Unidos, e aí essas pessoas passam a lutar pelo direito de voltarem a trabalhar. Porque não, então eu sofri algo na guerra, então eu me tornei entre aspas, um inválido. Não, né? Então elas passam também a lutar por seus espaços de trabalho no pós-guerra. E esse movimento todo, que acontece inicialmente nos Estados Unidos, acaba influenciando o Brasil na década de 50, mais ou menos, né? Só que é só na década de 90 em que a gente vai, por meio de uma movimentação popular, né, onde nasce a política pública, né, da Lei 8.213, que é a lei de cotas, tá? E que vem, na verdade, ser não é porque o termo jurídico, assim, exatamente eu não sei, mas assim, o decreto da lei é que faz a força da lei. Então, só em 99, que é quando esse decreto é estabelecido, é que então assim, né, as empresas passam então efetivamente a terem que contratar e passam a ser fiscalizadas também. Então, assim, fazendo um resumo bem rapidinho, seria isso, teria sido isso que aconteceu. Boa, bom contexto, né? Assim, acho que é importante a gente entender realmente como surge esse movimento no mercado de trabalho, a partir de que marcos, né? Que movimentos sociais.
começa a se falar mais sobre o assunto. E Dani, em relação à lei de cotas, né? Como que essas empresas passaram a contratar a partir dessa lei? Ou você, pelos estudos, né? Você entende que houve uma mudança? Como que era a contratação e a partir da lei, só com essa lei já existiu uma mudança? Como é que foi isso para o mercado? Na verdade, sim, né? A lei e a multa que as empresas teriam que pagar por não cumprir a lei foi que obrigou essas empresas a contratarem pessoas com deficiência, porque se não existisse a multa, porque é uma multa diária, né? Quando eles são fiscalizados, eles passam a ser fiscalizados pelo Ministério do Trabalho, e passam a ser multados quando o Ministério do Trabalho não encontra, né, nessas fiscalizações, não encontra é, a contratação das pessoas com deficiência, que faz com que eles então saiam, né, interessados e ainda perdidos, né, mas saem para procurar a maneira de contratar essas pessoas. E aí é interessante, só fazendo uma ilustração, existem centros que são centros de reabilitação, são locais onde pessoas com deficiência se reúnem para praticar para prática de algum esporte ou para, enfim, reuniões a respeito da luta deles, né? E aí geralmente essas empresas ligam para essas instituições, né? E uma colega minha na ocasião estava desenvolvendo a tese dela de doutorado e a respeito do mesmo tema, e ela botou até no título da tese, né? Me manda sete anões, que era a maneira como os profissionais de RH ainda se referiam a pessoas com deficiência, pura e simplesmente para cumprirem a cota. Aos pouquinhos, né, é que o movimento vai melhorando, né, e eles vão entendendo que é preciso é, sensibilizar, inclusive, a empresa para receber as pessoas que chegam com deficiência, né? E aí começa um caminho um pouco mais humanizado nesse sentido. Mas a lei é a mesma coisa quando a gente teve que começar a usar o cinto de segurança, né? Ah, se você não usar o cinto, você vai ser multado, né? Então, foi por força de lei e não e assim, e tudo bem, porque o que e aí eu vou falar, né, na minha opinião, até como psicóloga mesmo, porque tem que haver algo que vai fazer a mudança do comportamento das pessoas, né? Então, muitas vezes, por meio da punição, é que a gente vai conseguir que isso aconteça. Então, assim, olha, vai doer no seu bolso se você não fizer alguma coisa. Então, a gente vai te obrigar a fazer, né? E tudo bem, porque teria que acontecer, né? Então, começou a acontecer, ainda de uma forma extremamente, as pessoas ainda bem perdidas a respeito, porque os processos de seleção até então vinham sendo todos desenhados para pessoas que não têm deficiência, né? A gente não chama de pessoas normais, né? A gente chama de pessoas que não têm deficiência, né? E quando chega essa necessidade, surge a grande dúvida, porque uma testagem psicológica, por exemplo, o que acontece, teria que ser em braille, teria que contratar então um tradutor de Libras, né? Fica todo mundo assim. E no iniciozinho mesmo, o Ministério do Trabalho ainda aceitava que mesmo que a empresa não contratasse, a empresa tivesse alguma ação em prol da pessoa com deficiência. Mas depois isso muda. Então, depois a fiscalização passa a exigir a pessoa com deficiência mesmo dentro do ambiente de trabalho, né? E aí sim a gente vê o início assim, né, o início da concretização desse objetivo, não que ele já esteja alcançado, mas a gente vê pelo menos o início disso acontecendo no Brasil. A E aí mudança. não, desculpe, aí estabelece a questão do número de pessoas na empresa para o percentual, a partir de 100 pessoas, um percentual, né? E assim vai.
Desculpa, Gui. Não, eu que estava te interrompendo. A mudança realmente, né, começa quando a gente sente, né, quando as empresas começaram a sentir. Então, foi No interessante você bolso. falar isso, paralelo com o cinto de segurança. Mas você falou também, Dani, que começou também muito a influência por conta do pós-guerra, então das pessoas que voltavam com lesões, deficiências físicas, né? Só que É. a lei de cotas, ela não prevê apenas deficiências físicas, né? Deficiências também outros tipos. Então, como é que tudo foi colocado junto no mesmo pacote, vamos dizer assim, tudo foi tratado com o mesmo tema? Como é que é um pouco essa segmentação das diferenças, né, das diferentes deficiências? Na verdade, é, a pessoa, para ser contratada, ela passa por um médico, né? Ela passa. E aí a gente vai falar dos modelos de deficiência, né? O modelo médico, o modelo social, que vai. Porque essa pessoa precisa atestar que ela é uma pessoa com deficiência, para que a empresa consiga comprovar, mediante a fiscalização, de que ela está contratando alguém que está lá, né? Eu detesto esse termo, mas enfim, ela está laudada como pessoa com deficiência, né? Então, é, na lei existe exatamente quais são as deficiências que, digamos, né, que devem compor o quadro de funcionários das empresas, tá? Mas é, isso a gente está falando de um modelo muito médico. Mas se a gente fala de outros modelos, a gente vai ter mais pessoas com deficiência até do que exatamente está lá sendo exigido pela lei. E aí tem um dado interessante que mais de 90% existem mais de 90% de pessoas consideradas deficientes que estão empregadas. Mas para a lei de cotas, apenas, sei lá, 54% estão dentro do perfil que cumpre, né, a exigência da cota. Isso é até um dado que eu peguei agora bem recente, né? Então, assim, isso é um outro paradigma importante também de ser discutido, né? Porque, na verdade, quando a gente fala de inclusão, a gente não vive ainda essa inclusão, né? A gente vive uma inserção. Um processo de inclusão é bem mais complexo e muito mais humanizado até, né? Porque, na minha opinião aqui, né, falando sobre quem é que me considera deficiente, né? Enfim, mas é um outro tema, assim, né? A gente, né, acaba falando de um outro debate, né? Importante também. Mas hoje o que é vigente na contratação é muito mais o modelo médico, que é o médico que vai determinar. Ah, Gui, você é, é uma pessoa com deficiência por conta de uma deficiência intelectual ou de uma deficiência física, tá? Ou o médico vai dizer, não, você não é, porque, enfim, eu não está dentro aqui dos parâmetros que foram estabelecidos pela lei. Sim. Que é o CID, né? Aquela classificação internacional de doenças, né? Eu acho que cada tipo de deficiência ou, né, tem um CID específico e que a lei vai dizer se aquele CID ele engloba na lei ou não, né? Na lei, eles não citam o CID, eles citam de maneira bem detalhada, né, é, é, quais seriam essas deficiências, né, se, ah, é, em- principalmente assim, né, em relação à deficiência física é até mais claro, porque tem também as pessoas que estão em processo ou são reabilitadas, né, ou passaram por reabilitação. Então, ele inclui pessoas reabilitadas, inclui algum tipo de. é, não é incapacidade que eles chamam, não, mas eles fazem. É uma listinha mesmo, é que eu não trouxe Uhum. aqui. Poderia até ter trazido, mas é uma listinha mesmo lá, sabe? A pessoa que tem uma dificuldade na mobilidade, a Uhum. pessoa que tem algum tipo de dificuldade na visão, na audição, ou intelectual, né? Então eles vão listando, Sim. assim, né, bem detalhadamente.
eu não lembro de ter visto lá, mas de ter visto a questão do CID, mas certamente o CID está incluído nisso sim, porque a medicina trabalha com CID o tempo todo, né? Sim. E Dani, falando um pouco, né, das barreiras hoje, né? A gente falou um pouco da lei, né, que surgiu aí, mas a gente sabe que a lei, mesmo com a lei, muitas empresas continuam, né, continuaram e continuam com muitas dificuldades de contratar pessoas com deficiência. E pensando, né, no que você estudou, nos cases que você analisou aí, quais são as principais barreiras dentro das empresas hoje para essa contratação ocorrer? Mari, é ótimo, foi ótimo você ter perguntado, né? Porque parte da dificuldade não esteve só no processo de recrutamento e seleção, no início, né? No início da cobrança, no início das fiscalizações, mas também nas barreiras inicialmente arquitetônicas. Porque para eu receber um cadeirante, eu preciso de um ambiente adaptado, né? Para eu receber uma pessoa com deficiência visual, eu preciso de um piso tátil. Para eu receber uma pessoa com deficiência auditiva, eu preciso de alguns sinais, porque existem sinais que eles são sensíveis, né? O sinal da sirene, por exemplo, é naquela altura porque pessoas com deficiência conseguem ouvir e tem uma determinada vibração, né? Tudo para que possa alcançar, e isso sim é algo inclusivo, porque atende a todos os seres humanos, independente, né? Enfim, de ser uma pessoa sem deficiência ou com. Então, essas adaptações todas custam dinheiro. E não é toda empresa que está disponível ou que não tenha também a condição, né, de fazer todas essas adaptações. E aí até por isso acabavam escolhendo algumas deficiências específicas, né? Por isso a minha amiga, inclusive, fez a tese dela do Me Mande Sete Anões, porque o nanismo seria uma deficiência que exigiria menos adaptação no ambiente de trabalho, né? Então a barreira arquitetônica é uma das primeiras, assim. Em seguida da barreira arquitetônica, a gente vai ter a barreira atitudinal, que é a gente conseguir integrar essas pessoas num ambiente onde existem as pessoas sem deficiência e as pessoas com deficiência. Só que nos dados científicos, a gente já tinha isso, porque essa pesquisa no Brasil é mais recente, mas nos Estados Unidos, por exemplo, é muito antiga, né? E na literatura, principalmente na estrangeira, né, a gente via que já era constatado que ambientes de trabalho com pessoas com deficiência eram ambientes muito mais humanizados, eram ambientes onde as pessoas tinham um relacionamento melhor, conseguiam ser mais generosas, empáticas, né? Mas isso no Brasil não foi bem assim que já de cara aconteceu. Então, a barreira atitudinal também teve que ser vencida por meio de sensibilização. Então, na ocasião, muitas empresas, nossa, eu tive muitas amigas, na verdade, eu tenho até hoje, tá? Até hoje a gente tem essa demanda para fazer palestras, para fazer treinamentos, workshops, que faça com que as pessoas de lá sejam sensíveis a receber as pessoas daqui. E hoje a gente tem um cuidado, até acho que é muito importante falar disso, que é a gente não usar falas capacitistas, por exemplo, né? Que a gente infelizmente ainda fala, e isso é muito sensível, sabe? Então, falar, não, porque você é um retardado, né? Isso é horroroso. Então, é, que mais que a gente Deu uma tem? de João sem braço. O João sem braço, perfeito, né? E eu até há pouco tempo tive num congresso lá na UERJ e a gente, nossa, eu fiquei tão feliz. Tinham vários cartazes assim, sabe, fazendo o letramento mesmo das pessoas a respeito das falas capacitistas, né? Porque a gente precisa, né, tomar muito cuidado com isso. Então, para eu receber pessoas na minha empresa, né, com deficiência, eu preciso fazer esse letramento também das pessoas que já estão aqui. Então, esse trabalho dos profissionais, principalmente na área de RH, né, ajudou nesse sentido. É,
a gente pode dizer que, então agora ninguém mais tem uma fala capacitista? Não, a gente ainda não pode falar isso, mas a gente vem se esforçando no sentido de mudar isso, né? Assim, né? Mais uma das lutas que existe, né, das minorias que a gente tem no Brasil, né? Sim. Então seriam essas. A partir, né, então, enfim, já tem mais de 30 anos, né, que a lei foi criada, então a gente está engatinhando, vamos dizer assim, ainda, né, nessa, como você bem falou, a gente não está ainda num lugar de inclusão e muito mais de inserção. Exato. E te ouvindo, né, me parece então que realmente é um problema de educação, talvez, né, que a gente sofre desde sempre. Nossa educação, ela não foi pensada para inclusão, para a gente talvez olhar diferentes necessidades, diferentes tipos de, né, de, de vivências que as pessoas tenham. E aí, pensando, né, porque a gente está falando muito também de empresa, pensando no momento de recrutamento, de seleção. Mas se a gente olhar Uhum. também para a ponta final de uma empresa, por exemplo, para o processo de avaliação de desempenho, também talvez essas pessoas saiam de lugares que não são tão equiparados como outras, né? Porque, enfim, Exatamente. pode. Não, eu O queria que então te ouvir o que que você acha sobre isso. Faz sentido esse local? Né, olhar o processo de inserção no mercado de trabalho, de inclusão, e não só para o lugar de, né, vamos, como é que a gente cumpre essa cota, mas como a gente transforma isso realmente num ciclo de trabalho adequado, né, para a pessoa de forma global, de forma ampla. Gui, essa tua pergunta, ela é ótima também pelo seguinte, quando a gente fala de educação, a gente vai ter realmente é, não só a educação na empresa, mas até mesmo a educação que é oferecida para essas pessoas, né? Então, a gente já tem um percentual no Brasil pequeno de pessoas que conseguem ingressar na universidade, por exemplo. Pessoas com deficiência, então, mais ainda, né? Porque a educação para a pessoa com deficiência também acabou ganhando um pouco mais de notoriedade, né? E um pouco mais assim de investimento também não faz muito tempo, tá? A gente vai ver aí, por volta dos anos 2000, um investimento maior do governo em salas adaptadas, né, em capacitação e de profissionais da educação para as pessoas com deficiência, né? Então a gente já tem uma deficiência da educação para as pessoas com deficiência, o que faz com que elas não são todas, é claro que a gente tem casos sim de pessoas é, com nível superior. Eu estudei na época, é um caso que eu, assim, eu não sei se eu posso chamar ela de um caso, mas é porque ela é tão assim próxima da gente. A gente tem uma colega, que é a Alzira Perestrello, que ela tem deficiência intelectual, então ela não tem a fala articulada, né? Ela fala de um jeito um pouco mais difícil, ela também não tem os movimentos todos do corpo como os nossos, e ela é professora universitária na UERJ. Então, assim, e lá do programa, né, de educação especial. Então, isso é algo, assim, muito incrível, assim, é uma grande vitória, né? Mas, infelizmente, a Alzira não é a maioria. E nas empresas, o que acaba acontecendo é que, como as pessoas com deficiência não estudam o tanto quanto deveriam para ocupar cargos mais, espaços de trabalho, né, mais estratégicos, né, digamos assim, eles acabam ficando mais no operacional. E aí, no caso, uma outra amiga, né, que foi a Roberta, que fez uma pesquisa numa rede de supermercados aqui do Rio de Janeiro, que foi a primeira a fazer a contratação, ou uma das primeiras, a contratar pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, porque é um tipo de deficiência que também não, entre aspas, aí não atrai, né? E aí essa rede de supermercados contratou somente pessoas com deficiência para atuarem como os empacotadores no caixa.
E para mim, honestamente, ter uma pessoa que possa empacotar as minhas compras, eu vou ficar muito feliz, assim, né? Poxa, mas eles, eu não sei se eles querem só esse espaço, né? E a gente vai precisar olhar também para o que vai trazer satisfação, né? E realização para essas pessoas que são seres humanos como nós, né? Então, eles ainda ocupam, sim, na sua maioria, lugares muito mais operacionais do que estratégicos. A gente tem pessoas que, até uma das participantes da minha pesquisa, ela é uma pessoa com deficiência visual e ela é parte do RH da empresa, de uma das empresas onde eu pesquisei, né? Uma empresa de telefonia. Então, também um outro caso, assim, que é raro, mas o que a gente precisa entender é onde que eles querem estar para que a gente possa abrir espaços para eles ocuparem o lugar que eles querem estar. E não a gente determinar isso, né? É, então, falando de educação, a gente tem aí uma questão da educação para a pessoa com deficiência que ainda precisa de talvez mais recursos, né? Que possibilitem essas pessoas a ocuparem lugares que elas queiram ocupar verdadeiramente. Perfeito, Muito é. bom. Não, e é bom você trazer isso, Dani, porque em próximos episódios acho que a gente vai também atrelar um pouco desse, né, passar um pouco sobre como a educação básica, né, impacta em como essa pessoa chega no mercado de trabalho, né? O que também ainda falta lá no início e que a gente poderia Isso. investir, que poderia ser feito diferente para que essa pessoa tenha um melhor acesso no mercado de trabalho, né? Enfim, a gente tem também lei de cotas nas universidades, tem algumas boas práticas, mas ainda falta muito, né? Então, assim, eu acho que um pouco do que você trouxe, linkando com o que o Guilherme falou também, não só da dificuldade de contratação e da dificuldade na educação, mas também a parte de desenvolvimento no mercado de trabalho, né? E às vezes uma ação super simples poderia fazer com que Certo. essa pessoa desenvolvesse melhor. A gente, por exemplo, eu que já trabalhei também com diversidade e inclusão no mercado de trabalho. Às vezes, quando a gente fala de uma pessoa neurodivergente, uma pessoa que hoje é muito comum, né, da gente encontrar pessoas com transtorno de déficit de atenção, TDAH, às vezes uma simples reunião gravada que essa pessoa possa assistir depois, né, ela consiga relembrar o que foi dito e que em algum momento a atenção dela não estava totalmente ali. Então, assim, mecanismos, ferramentas e também um olhar individualizado para cada tipo de deficiência, né, em qualquer lugar, acho que faz a diferença, né? Então, a gente poder se atentar, né, dentro do mercado de trabalho também é isso, acho que a gente proporciona um melhor desenvolvimento dessas pessoas, né? Eu só queria fazer um comentário. Eu, ano passado, fui num congresso sobre é, as inclusões na NR1, né, que é uma regulamentação que as empresas precisam seguir, né, enfim. Uhum. E aí, numa das palestras de um médico, ele estava explicando da pesquisa dele. Olha, eu não vou lembrar exatamente do percentual, mas é mais ou menos isso, tá? Ele estava explicando que, no futuro, a cada 10 pessoas no mercado de trabalho, 8 serão TEA. Então, isso é sabe, isso já é algo que está aqui pertinho. E a gente tem que se adaptar, né? E eu fiquei muito feliz até com essa informação. Achei muito legal. Então, isso mostra não, né? Mas deixa explícito e claro a nossa necessidade de adaptação, de entender melhor esses vários espectros, né? Então, é muito É. interessante isso que você traz, Dani. Eu queria fazer uma pergunta, em relação a tudo que você já estudou, tudo que você já viu, tudo que você já constatou, te dá o cenário, né? Enfim, te dá um contexto de como a gente caminhou e de onde estamos. Mas aí, olhando para frente agora, né? Mesmo com todas essas barreiras, com todas essas questões que a gente sabe que são
limitadores. O que te dá esperança para o futuro? Como é que você vê esse prognóstico daqui para frente, né? Será que vamos chegar no lugar da inclusão de fato? Olha, Gui, eu vou dizer a você que, assim, particularmente, eu sou uma pessoa muito esperançosa e muito otimista. Eu busco ser sempre o mais otimista que eu posso, mas eu sou aquela otimista realista. Os dados mesmo mostram que a gente ainda tem muito trabalho pela frente. E o que efetivamente fez com que essa realidade tivesse hoje uma evolução foram as fiscalizações. O que mostra que nós ainda não fazemos isso de maneira espontânea. Nós não fazemos isso ainda de uma forma é, com um olhar, né, assim, mais humano sobre o assunto. E, e aí a gente precisa, na verdade, não é só da mudança, como a gente viu aqui, né? Da mudança por meio da força de lei, por meio da fiscalização, mas uma mudança até talvez do olhar humano sobre o outro humano, é, que né, a gente entende que existe, claro, né, não dá para a gente ser romântico e entender que há sim uma exigência por produtividade, mas é um olhar humano sobre a produtividade de todo mundo, né, assim, não querendo trazer aqui uma visão de exploração ou coisa do tipo, não, não, de maneira nenhuma, mas dar a oportunidade para aqueles que têm esse desejo, porque isso é a realização de um desejo enquanto humanos, enquanto seres desejantes. Então, tem pessoas que vão preferir é, vão preferir pelo benefício, né, pelo BPC. Até às vezes acontece também por imposição da família, né? Tem pessoas que acabam preferindo, optando, né, pelo benefício, até por conta das suas famílias. Mas tem um dado importante que eu entendo que a gente possa trazer aqui, que é o da fiscalização, que aumentou em 60% é, de 2009 a 2021. Então, fez com que a gente tivesse esse aumento nas contratações, né, em 60%. O que mostra que, de fato, a fiscalização precisa acontecer ainda, né? A gente precisa realmente que o Ministério do Trabalho, nesse sentido, esteja muito atento a isso, para a gente poder alcançar as metas, né? E trazer mais essa opção, né, para a pessoa com deficiência que tem interesse em ingressar no mercado de trabalho. Né? Porque trabalho, quando a gente trabalha, a gente exerce aquilo que sabe, necessidade de cidadão, né? E isso traz, assim, um senso muito grande de pertencimento, né? E isso é muito importante para todo ser humano. E aí, Dani, acho que a gente já está quase assim chegando no final do nosso papo. Eu queria perguntar para você assim, olhando para o futuro, que cenário você imagina, né, para os próximos anos em termos de inclusão no mercado de trabalho e o que você acha, assim, trazendo esses dados todos, né, trazendo essa necessidade grande ainda de trazer essas pessoas, o que você acha que você imagina que vai mudar, o que você imagina, né, que vai caminhar aí para algo positivo ou negativo, como vai caminhar, né, para algo positivo ou negativo? Eu vejo com bastante esperança, eu vejo que muito já foi feito e a gente não pode deixar, na verdade, né, a luta esfriar, porque ainda muito mais precisa ser feito. É, eu vejo que muito muito dessa barreira atitudinal também vem melhorando, mas ainda tem muito preconceito, ainda tem um imaginário da deficiência muito negativo, né? E que é um imaginário que a gente precisa modificar né, assim, na mente das pessoas, né? É, e não ver essa pessoa com limitação, porque a gente
sabe que é, o que que é a limitação, né? Acho que começa, a primeira pergunta, inclusive, é essa, né? Acho que Foucault faria essa pergunta: o que que é a limitação? Quem decide, né, que é o ser limitado, né? Quem é que tem esse parâmetro? Não existe. Então, se a gente, claro, né, espalhar cada vez mais essa informação, a gente levar cada vez mais o assunto, né? O trabalho que vocês estão fazendo aqui, por exemplo, é um belo exercício para que a gente possa ocupar mais espaços, né, cada vez mais na sociedade e em todos eles, né? Eu desejo, eu espero que a gente tenha, sim, uma sociedade onde a gente possa um dia, todo mundo ler em braille, todos nós, independente de quem enxerga ou não, todo mundo falar em Libras, né? A gente tem hoje algumas universidades, a UERJ, por exemplo, a gente na pedagogia já tem aula de Libras, então o aluno sai de lá já sabendo isso, né? E o meu sonho, digamos assim, é esse, é a gente poder se comunicar todos em qualquer situação que seja, né? Em qualquer contexto, ou, enfim, mediante a qualquer tipo de desafio, você tenha recursos para poder lidar com todas as pessoas, né? E acho que é, o desejo é esse, Mari, mas assim, eu não vejo isso de uma maneira tão rápida. Eu vejo que a gente precisa de trazer destaque para o assunto, sabe? Porque se a gente não trouxer, o assunto é esquecido, né? Que o nosso país tem essa característica, né? De meio que esquecer as coisas que não são faladas, então a gente precisa manter a chama viva, né? Sim. Então eu vejo dessa forma. Sim, sim, a começar falando, né, enfim, dessa herança histórica nossa, desde passado escravocrata, né, até tanta coisa para resgatar, que a gente precisa, então, realmente, né, ter esse olhar é fundamental. Eu acho que passa por uma mudança de mentalidade, comportamento e até de como a gente olha, né, a gente mesmo e os outros. Então, é uma mudança bem profunda que eu não sei se, não sei se estaremos vivos, né, para ver ela realmente em Exato. prática e real, mas é isso. Esse trabalho aqui também tem muito esse lugar de esperançar, né, de trazer algo para a gente falar de mudanças que precisam ser feitas e de o que que a gente consegue fazer de fato para ser mais inclusivo. E aí, Dani, É, então, se você pudesse, né, deixar uma mensagem aí para a galera que está ouvindo, sejam eles gestores de empresas, sejam pessoas recrutadoras ou até mesmo pessoas com deficiência, outros colegas de trabalho, pesquisadores, o que que você falaria? Qual seria seu recado aí para a galera? olha, quando eu fiz minha pesquisa, eu comecei ela dizer com uma frase de uma pessoa desconhecida, dizendo assim: não existe vaga para deficiência, porque deficiência não é profissão. Então, talvez eu finalizasse assim com essa mensagem, sabe? A gente não tem que contratar a deficiência, a gente tem que contratar pessoas. E as pessoas, todos nós pessoas, né, merecemos ocupar o lugar que desejamos. Então, que os gestores possam entender isso, né? Que eles precisam de pessoas, porque a gente ainda precisa das pessoas, né, nos postos de trabalho. Então, que a gente possa olhar cada vez mais para pessoas e não pensando em deficiência ou não, enfim, mas olhando para pessoas. Muito bom, Dani. Lembrando que esse é o primeiro papo dessa temporada, a gente tem muita coisa legal ainda aí pela frente, muitos debates, muita coisa para aprender, para trocar, enfim, muitas pessoas para conhecer. Então, queria agradecer muito, Dani, por ter topado estar aqui com a gente, por ter compartilhado um pouco da sua experiência, um pouco dos seus estudos e do que você vem fazendo. Então, foi ótimo ter você aqui com a gente. E esperamos aí que vocês estejam, né? Quem está ouvindo, quem está vendo, que estejam com a gente nos próximos papos. Obrigada, Dani. Obrigada, Gui. Obrigada, gente. Eu que agradeço. Fiquei muitíssimo feliz em participar, porque
o tema, ele precisa manter-se aceso, a chama precisa manter-se viva, né? Eu só queria fazer um comentário que hoje eu me dedico mais à questão do atendimento psicológico a pessoas com deficiência, porque a gente não tem ainda todos os terapeutas também com esse olhar. E aí, agora, digamos que eu estava ali no organizacional, permaneço, porque acontece às vezes ainda da gente ir até esses locais, né? Mas o meu interesse hoje é entender assim como que a gente, enquanto psicólogo, também pode levar alívio, né? Para os sofrimentos que são comuns a todos os seres humanos, né? Independente se é uma pessoa com deficiência ou não, né? Porque eles também, curiosamente, eles também não são aqueles que vão muito eles não são aqueles que frequentam a terapia, porque muita gente pensa que o problema dele é a deficiência, mas não é, ele também é um ser humano com um ser desejante como todo mundo. Muito legal, Só queria Dani. esclarecer isso. A gente promovendo o olhar através da deficiência, né? Que ela não seja só o É, seu cartão de visita, né? Mas ver através disso. Então, muito legal e sim. realmente que possamos criar mais espaços assim. Eu gostaria de agradecer também enormemente sua participação. Obrigado, Mari, aí por ter puxado esse assunto, né? Antes de tudo na temporada. Dani, por ter topado essa primeira conversa para a gente abrir o campo, começar a falar disso. E eu acho que começamos muito, muito bem. Então, muito obrigado mesmo, Dani. E vamos Eu que que dá. agradeço. Vamos que Vamos que dá. dá. Obrigada. Vamos que dá.